Eu não sei se isso indigna vocês ou não. Eu não sei se isso tira vocês do eixo ou não. Mas a mim me revolta muito. Saber da ineficiência da instituição religiosa, daqueles que pregam que o que eles estão fazendo está correto, o que eles estão fazendo é o melhor para as pessoas. Ao ponto de fazerem aquele movimento de encontros, de retiros de final de semana da instituição religiosa. E no fim das contas, a ineficiência é tão grande no que diz respeito à religiosidade, ao que a palavra de Deus prega, que chega ao escândalo. Que chega a tamanha ineficiência que uma menina, uma jovem, após vir de um encontro desse, de um retiro desse, de algo tão profundo, entre muitas aspas, porque qual é o Deus que nós estamos servindo? É um Deus que não muda a vida de pessoas. É um Deus que está dentro dessas comunidades que dizem ser divinas, estarem fazendo a obra de Deus. E a pessoa vem desse tipo de encontro, de retiro, de espiritualidade e acaba tirando a sua própria vida. Meu Deus, que mundo nós estamos vivendo ao concordar com isso? Ao ver essas coisas e não falar nada. Ao ver essas coisas e continuar apoiando essas instituições religiosas. Está errado isso. Essa é a prova cabal para mim que a instituição religiosa está falida. Ela está com outro pensamento. Meu Deus. Que nível de profundidade que essas instituições religiosas têm com as pessoas. Para mim é inaceitável. É inaceitável uma vida de uma jovem ser ceifada. Aonde, meu Deus, ela talvez é o último suspiro ir numa instituição religiosa. Último suspiro, a última esperança ir numa instituição religiosa. Num encontro, num retiro que promete muito. Mas entrega pouco ou quase nada. Quando a gente começa a analisar os fatos, olhar cruamente o que essas instituições religiosas têm feito, é indignante. É sim de tirar a gente do eixo. Deus nos livre, Deus nos perdoe. Deus nos livre, Deus nos perdoe por estar vivendo nessa geração, a geração onde mega templos, mega igrejas se dizem ser de Deus e não tratam no que precisa ser tratado. Meu Deus, que Deus é esse que estão pregando para essas pessoas? Que Deus é esse que estão pregando para essas jovens? Para esses jovens? Que acabam tirando sua própria vida. Que igreja é essa que estamos vivendo? É igreja de Cristo essa? A minha questão é, a instituição religiosa está falida, as instituições religiosas chamadas igrejas estão falidas, falidas no evangelho, mas ricas em dinheiro. Falidas na palavra de Deus, mas ricas em conseguir conquistar e instituir coisas e mais bens para a própria igreja. Meu Deus do céu. Ou nós acordemos e vivamos o verdadeiro evangelho, ao qual transforma, muda vidas. Ou continuaremos nessas instituições religiosas que prometem muito e entregam nada.
para mim é inadmissível. A pessoa ir buscar nos lugares que diz que eles estão e não recebe um alento, ao ponto de nem tardar ao ponto de entregar e se matar, a tirar a sua própria vida. Meu Deus, até quando? Até quando vamos aceitar sem falar nada? Vamos ainda concordar e nos reunir nessas comunidades? Até quando? Meu Deus, o meu apelo é para as pessoas que estão entendendo que tem alguma coisa errada, mas amam a Deus e querem viver o Evangelho. Esse é o meu apelo. É para esse tipo de gente. É para esse tipo de pessoas que amam a Deus e que querem buscar a Deus, mas estão vendo que a instituição está falida. Estão olhando e estão vendo que alguma coisa está errada. Esse é o meu apelo para essas pessoas, não para aqueles que estão vivendo como gado, vivem como manada. Não, esses não. Esses estão querendo cargo, estão querendo abrir uma instituição talvez e virar pastores, entre muitas aspas. Que é líder, quer ser dono de uma igreja. Meu Deus do céu, até quando nós vamos viver numa vida que as pessoas querem ser donas de igreja? Não dá para viver assim. Não dá para aceitar essa vida. Lutem, aqueles que querem buscar o verdadeiro Deus, aqueles que querem buscar Jesus Cristo e a salvação no Evangelho do cristianismo, que querem buscar a Deus e querem a sua salvação, aqueles que buscam isso, meu Deus do céu, olhem, as instituições estão falidas. As instituições estão falidas. Existe uma forma, existe um jeito de buscar a Deus sem necessariamente viver enfurnado dentro de um templo de domingo a domingo, ou domingo pós domingo. Há um jeito. Agora, acontecer isso que aconteceu, uma jovem abrir mão de sua vida depois de vir de um retiro, depois de vir do encontro com Deus. O que esses encontros estão oferecendo? O que esses retiros ditos espirituais estão oferecendo? Será que é Deus? Deus permitiria algo assim? Há alguma coisa que está errada. Há alguma coisa errada. Não podemos aceitar e ficar indo domingo após domingo. Meu Deus, existe um jeito de buscar a Deus que não é enfurnado em templos. Deus de glória, Deus nos ajude a tomar as decisões certas, a ir pela direção correta, a buscar na palavra, a nos reunir como irmãos, mas sem a necessidade de tempos e ver o verdadeiro Evangelho, seguir e estudar o verdadeiro Evangelho. É só assim que os nossos jovens, as nossas crianças vão crescer na palavra, nossos jovens vão viver na palavra. E os nossos adultos irão se consolidar na palavra. É só assim. Não seguindo pastor X, pastor Y, aqueles que se dizem muito, aqueles que gostam muito da alcunha pastor. Esses não são dignos de ser seguidos. Não são dignos de ser exaltados. Só há um que deve ser exaltado. Não há homem nenhum. Mas esses querem pompa. Querem um altar para estar acima do resto do povo. Isso está errado. Isso está errado. Nós temos que mudar isso. Somos todos iguais. Todos iguais, independente da responsabilidade que Deus deu. Independente do chamado seu, do seu dom. Independente do seu dom, somos todos iguais. Não há um. Não há um que é maior que o outro. Não há um. Nós temos que quebrar isso, por mais que alguém tenha o dom de ser pastor, o dom de ser líder, o dom de ser músico. Apesar de ninguém é maior que ninguém. Hoje dizem isso, mas não cumprem. Cumprem outra coisa. Vivem outra coisa. Falam, mas na prática é diferente.
E por isso, a organização, a falta do Espírito Santo dentro desse meio não muda a vida de pessoas, não transforma o coração das pessoas. Não muda a paz, não muda a família, não muda ninguém para chegar onde deve chegar, ao centro da vontade de Deus. Ou vocês acham que o centro da vontade de Deus é isso que estão vivendo? Pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo, olha as consequências. Saiamos desse pecado, esse pecado da omissão, que a gente vê o que é certo e a gente não faz. Não temos que fechar os olhos para atitudes erradas de pastores, cara. Transformar púlpito em propaganda eleitoral, em propaganda para si próprio, em arrecadatória, em campanha de arrecadação de dinheiro. Chega disso, pelo amor de Deus. Chega disso. A igreja tem um objetivo. Levar pessoas a Deus. Levar pessoas a conhecer Jesus Cristo. E caminhar com elas até a chegada, que é quando Jesus nos chama.